Oi pessoal, então hoje a gente dá sequência na nossa aula teórica sobre disciplina. Eu vou mostrar mais algumas ferramentas importantes para fazer o desenho. Na verdade, pessoal, a partir da aula de hoje vocês vão conseguir fazer o desenho 1 plenamente como ele está, como ele foi entregue para vocês. Então com isso daí a gente finaliza essa primeira etapa do projeto, que são esses exercícios. A partir daí, vocês já vão estar habilitados a fazer o desenho completo, né, que eu passei para vocês, ali o 1A, B e C, porque inicialmente a gente não havia feito a questão de cotas, né, do desenho, e hoje então eu vou estar mostrando como fazer. Então, para adiantar, eu já trouxe o nosso desenho pronto aqui, né? O último desenho, que é o 1C, ou seja, ele é referente à última aula que eu trabalhei com vocês. Ele tem aquelas questões importantes de tangente, né, e fillet aqui para ser possível, ser possível desenhar ele de forma completa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para configurar a cota é criar primeiro um layer de cota. Então eu vou entrar aqui em Layers, né? Vou clicar aqui e vou criar um novo layer que se chama Cotas, certo? Não está aparecendo para vocês, eu já vou mostrar em seguida. Vou colocar na cor vermelho, ok. Linha contínua, cor 1. Vamos mostrar para vocês então aqui embaixo. Então aqui embaixo, aqui né, eu precisei utilizar essa janela. Então aqui embaixo, pessoal, olhando aqui embaixo, aqui eu tenho a configuração que eu criei para o layer. Então eu criei um layer cotas, né, ele está habilitado na cor vermelha contínua normal, né? O layer 0 é o meu layer do desenho, certo? Então com isso eu já posso dar sequência no meu desenho, né? Então aqui nessa janela eu tenho as minhas cotas, né? Então eu tenho texto, dimensão, linear e algumas outras opções de cotas. Vou estar mostrando para vocês quais são essas opções aqui. Então estão aqui as opções de cotas, né? Essas opções aqui, você pode escolher e colocar a opção que for mais interessante para o teu desenho. Então, para que a gente consiga fazer aquele desenho exatamente igual, a gente pode colocar cotas lineares, angulares, etc., para fazer o máximo possível, com o máximo de informação possível o desenho. Então vamos lá. Então eu vou, por enquanto, antes de eu utilizar essas cotas, eu tenho que configurar as cotas, né? E a nossa aula de hoje vai ser exatamente sobre isso. Né? Então a gente, passando rapidamente aqui, só para dar uma relembrada, a gente tem algumas janelas de ferramentas. A gente tem a primeira, que é a ferramenta Draw, né, que é para desenhar. Tem linha, polyline. Polyline é a mesma coisa que uma linha, só que ela é composta de diversos pontos. Círculo e arco. Né? Aí tem retângulo e algumas outras opções. Aqui hatch a gente vai usar adiante também, que é importante. Então essas são as ferramentas básicas dentro do Draw para você poder fazer o teu desenho. Dentro do Modify é voltado para modificar o desenho. Então, fazendo uma revisão, tem o Move, né, que é para mover o desenho de um lugar para outro. Tem o Rotate, que é para rodar. Tem o Trim, que é para cortar, né, copiar, espelhar e Fillet. Então, e o Array que a gente fez ali para fazer essa questão do parafuso. O Scale a gente ainda não usou, é para aumentar. E o Offset também não usamos, mas a gente vai usar, que ele é muito interessante. Então, essas as principais janelas de ferramentas são essas, a Draw e a Modify. Né? Se vocês souberem bem utilizar essas duas, vocês vão conseguir fazer os desenhos sem nenhuma dificuldade. Né? Existem algumas questões de configuração, mas isso você vai fazendo, por exemplo, de layer, né? Vai fazendo conforme o tempo. E hoje a aula vai ser sobre isso.
e Annotation. Então, assim, para desenhar a gente tem a Draw e a Modify. Para configuração a gente tem a questão do Layer e do Annotation, né? Layer a gente viu na última aula e o Annotation, a gente vai ver hoje. Depois de a gente terminar isso, eu ainda vou trabalhar com vocês blocos e algumas questões de propriedades. Na verdade, essas questões de propriedades aqui, pessoal, a gente vai passar de forma mais rápida porque ela é a mesma questão que você configura no Layers. Né? Então você pode configurar a propriedade de uma linha ou configurar a propriedade do layer inteiro através do Layers. Né? E o restante aqui é mais para, por exemplo, aqui utilitários para medir, né, de um ponto ao outro, copiar e visualizar. Esses aqui não são tão utilizados a partir do Properties. Então esses quatro, vamos dizer assim, esses quatro primeiros aqui são os fundamentais, né, para que vocês consigam fazer os desenhos plenamente, e é nesses que a gente vai focar. Tá certo, pessoal? Então eu vou abrir aqui o Annotation, tá? Quando eu abrir aqui no Annotation, eu consigo configurar todas as questões de texto, né? De como que eu quero fazer o texto. Então eu vou mostrar para vocês isso agora. Deixa eu fazer assim, que daí eu consigo fazer uns círculos aqui, né? Ó, pessoal, então tá ali, tá aqui embaixo, né? A questão da configuração. Então, quando eu abro o Annotation, vai abrir essa janelinha aqui. Aí vai ter para fazer texto, fazer dimensão, ou escolher o tipo aqui, né, que eu estava falando, linear, etc. E aqui a questão da configuração, que é o mais importante, né, o que a gente vai fazer agora, no caso. Então, se vocês clicarem aqui, ó, vamos colocar em outra cor aqui, vermelho. Se vocês clicarem aqui, vai abrir a configuração do texto, certo? E se vocês clicarem na de baixo, deixa eu fazer duas bolinhas mais bonitinhas aqui. Se eu clicar na de baixo, eu vou entrar na configuração da cota, que é o mais importante para a gente conseguir fazer, certo? Então eu vou entrar primeiro na configuração do texto aqui, só para mostrar para vocês. Vou fazer uma configuração mais simples para que vocês possam personalizar depois. Então vamos lá. Se eu clicar na configuração do texto, vai abrir uma nova janela para mim. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, pessoal, abre essa janela aqui. Então eu tenho aqui o texto standard, ou seja, o texto padrão, fonte padrão Arial, estilo de fonte regular, eu posso colocar negrito, itálico, etc., né? Negrito e itálico. Escala de largura 1, e basicamente isso. Eu posso fixar uma altura também, né? A princípio, pessoal, essa é uma configuração padrão, né? Que a gente utiliza para a maioria dos projetos, né? Então, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que eu já tive muito problema com impressão de projeto por causa de configuração inadequada, é tomar cuidado com qual o formato aqui, a fonte da letra, né? Ultimamente eu tenho utilizado muito o Arial, mas se você às vezes personaliza um logo para fazer um projeto mais bonito, mais interativo, ou se você cria algum logo especial, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo da impressora que você for mandar, eu já tive alguns problemas com projetos que eles não saiu na impressão o que estava escrito porque a fonte não reconhecia, né? A impressora não reconhecia a fonte e com isso não saía. Então eu já tive problemas em projeto com isso. Fica desconfigurado o texto, né? Se você coloca uma fonte que a impressora não reconhece, às vezes com uns pontinhos ali, então tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Se você utilizar uma fonte, tem que visualizar antes de mandar imprimir. Uma sugestão que eu faço, que eu utilizo assim com muita frequência, né? Eu sou projetista já há acho que uns 10 anos, trabalhei com isso, projetista de projetos elétricos e preventivos. Antes de você mandar imprimir, é você imprimir em PDF. Porque em PDF você vai ter todas as configurações da impressão ali e você vai poder visualizar se está tudo certo. Aí você já consegue visualizar
se você está com algum problema de configuração, né? Você vai visualizar exatamente o que vai sair na impressora e daí você manda imprimir o PDF e todas as impressoras conseguem entender o PDF. Então é uma sugestão para vocês. Eu já consegui resolver esse problema de configuração errada simplesmente instalando uma impressora PDF mais, vamos dizer assim, mais completa, né? Não só transformando em PDF, instalando uma impressora em PDF e imprimindo em PDF nessa impressora. Já resolvi bastante problema nesse sentido. Então, a princípio, eu vou deixar as configurações padrões, foi mais para mostrar que a gente tem essas opções, né? E eu vou para o mais legal aqui, que é as Dimension Style. Né? Tem que falar com uma boa pronúncia aí. Então, se eu clicar nelas, vai aparecer isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma pré-visualização do estilo da dimensão. Vamos lá. Aqui. Olha só que legal. Então, aqui tem a atual, né? E a standard. Aqui as duas são meio parecidas, mas tem umas diferenças no meu. É possível que não tenha uma dessas aqui no de vocês, né? Depende da versão que vocês estão usando. Né? Ou seja, da instalação, isso vem junto com a instalação. Então eu vou pegar a standard e vou criar uma nova aqui. A standard é essa aqui, né? A que está aqui, pessoal. Aqui embaixo é a que está aqui embaixo. Ou seja, é a padrão, né? E vou colocar um new. Então aqui eu vou clicar em new, certo? Bom, clicando em new eu vou colocar cotas